A gente tem aí uma lista grande de pessoas, enfim, pensando, né, que estratégias em BIM, pensando em BIM, a gente pensa em projetos colaborativos, então essa vai ser uma apresentação colaborativa aí com todos os envolvidos aí, né, no projeto da PR 575, 574. Então, vou fazer uma apresentação inicial de todos, né, e aí na sequência, se quiserem complementar, a gente, né, os próprios palestrantes podem complementar. Então, representando a Superintendência Oeste de Cascavel, a gente tem o Guilherme Otávio Montesol, que é o gerente técnico e de desapropriação do Departamento de Estradas e Rodagem, né? Formação em engenheiro civil, com pós-graduação em engenharia de infraestrutura de rodovias. Juntamente com ele, né, da superintendência, o David Xadé dos Santos, também faz parte da gerência técnica, engenheiro civil, com pós-graduação em desenvolvimento e gerenciamento de projetos em BIM. E também a engenheira civil Caroline Sati Gomes Shimohiro, e também faz parte da equipe da gerência técnica. E, além de engenheira civil, ela tem uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Essa equipe da Superintendência vai fazer uma apresentação inicial, né, sobre o projeto, contextualizando, né, o trabalho da Superintendência, e, na sequência, então, teremos a equipe do consórcio Núcleo Consol, e representando a Núcleo Engenharia Consultiva S.A., a gente tem a Ana Paula Martins, que é a gerente de contrato e gestora do consórcio, formada em Engenharia Civil com pós-graduação em Gestão de Negócios Imobiliários e Construção Civil. O arquiteto e urbanista Fabiano Luiz dos Reis da Silva, responsável pelo P&D de Tecnologia e Inovação em Projetos de Engenharia. Ele é arquiteto com pós-graduação em Geoprocessamento. Também da Núcleo, a analista de projetos Juliana Silva Vila do Conde, atuante em BIM e no P&D de Tecnologia e Inovação em Projetos de Engenharia da Núcleo Engenharia Consultiva. E o Anderson Viana, técnico atuante no P&D de Tecnologia e Inovação de Projetos de Engenharia, tecnólogo em Construção Civil pela Núcleo Engenharia também. E representando a Consol Engenheiros Consultores Limitada, a gente tem o engenheiro civil Rafael Lourenço Muniz, responsável pelo setor de geometria e terraplanagem, formado em administração de empresas em engenharia civil, e o engenheiro civil Marco Antônio Ferreira, que é o diretor de projetos rodoviários da empresa Consol. E é isso. Então, podemos passar aí a palavra ao... Não podemos, porque tivemos um problema com a conexão com o Guilherme. Guilherme Montesol parece que está com algum problema com a conexão, então vamos passar a palavra para Ana Paula Martins. Boa tarde a todos. Fabiano, por favor, você adianta. A apresentação deve ser do... Está ali já, né, a apresentação. Boa tarde a todos. A gente vai, então, fazer a nossa apresentação. Fabiano, você pode, por favor, adiantar a nossa apresentação? Por favor. Só para colocar todo mundo na mesma sintonia, a primeira parte da apresentação, o Guilherme ia fazer a apresentação do contrato em si, explicando do que se trata o nosso contrato, e depois, na sequência, a gente vai explicar todo o consórcio e todas as coisas que foram feitas nesse contrato. Então, eu acredito que depois, no retorno dele, ele faz a apresentação do contrato, eu vou seguir com a nossa apresentação a partir daqui.
Eu sou Ana Paula Martins, eu represento a empresa Núcleo Engenharia Consultiva, sou gerente de contratos da Núcleo e responsável pelo departamento de inovação. Eu atuo em vários contratos da Núcleo, na área de energia, infraestrutura e urbanismo, e como a Melissa já disse, já me apresentou, sou formada em engenharia civil e tenho MBA em negócios imobiliários e construção civil. Eu vou agora passar para a apresentação do consórcio. Então, o nosso consórcio é formado por duas empresas, é a Núcleo Engenharia Consultiva. A Núcleo é uma empresa de 30 anos, nós atuamos no segmento de engenharia consultiva, nas áreas de águas e meio ambiente, energia, infraestrutura, indústria, óleo e gás e urbanismo e edificações. E a Núcleo tem 30 anos, ela foi fundada em 1980. A Consol, que é a outra empresa do nosso contrato, é a Consol Engenheiros Associados, é uma empresa do segmento de transportes, infraestrutura e indústria, e a Consol tem mais de 50 anos, ela foi fundada em 1957. Pode passar, Fabiano. Vou falar um pouquinho da Núcleo para vocês conhecerem a gente. Então, assim, dentro do nosso setor de engenharia consultiva, a gente trabalha desde gerenciamento, supervisão de obras e projetos, ambiental, gerenciamento social, engenharia do proprietário, inspeção e comissionamento, fazemos apoio técnico para vários órgãos públicos, então prefeituras, estados, fazemos fiscalização de obras e de projetos, fazemos desenvolvimentos de projetos, tanto de projetos ambientais, viabilidades, concepção e localização, e desenvolvimento de projetos efetivos. Além disso, fazemos estudos de estruturação de PPPs, desde planejamento e orçamento, planos diretores de cidades, projetos de engenharia e arquitetura, desde o conceitual, básico, até o detalhado final. Temos muito forte na parte de regularização fundiária, fazemos diagnóstico físico, avaliação patrimonial, estudos técnicos de engenharia e estruturações de parcerias públicos-privados. A Consol, Fabiano, por favor. A Consol, que como eu já disse, é uma empresa de 50 anos, ela atua fortemente no setor de transportes e infraestruturas. E aí eles atuam nos estudos de viabilidade técnica e econômica de sistemas de transporte, projetos de obras de arte, supervisionamento de obras de arte de rodovias e ferrovias, planos diretores de transporte e de urbanismo, levantamento cadastral de redes rodoviárias, estudos ambientais, projetos executivos de saneamento, assessoria, gerenciamento e concessionárias de serviços públicos, especificações, assessoria, gerenciamento, supervisão de obras de transportes, avaliação e gerenciamento de empreendimentos. Pode passar. Aí eu vou falar um pouquinho, como sou gestora da área de inovação da Núcleo Engenharia, nós tínhamos um desafio muito grande e nós, em contato com a Consol, decidimos utilizar esse projeto do DR para a gente estrear no BIM as duas empresas. Então, falando de inovação, eu vou falar um pouco dos nossos desafios. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na questão da transformação digital. O nosso mundo já é digital e a gente precisa partir para a transformação digital, mas não é tão simples. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente resolve mudar a página e abraçar o desafio da transformação digital é que a gente precisa identificar quais são os problemas que nós temos hoje e criar soluções para facilitar a vida de todas as pessoas, tanto dos stakeholders internos, né, do nosso cliente interno, como do nosso cliente externo e da própria população, porque como o nosso forte é muito trabalhar com o público, a gente precisa demonstrar para a população nas auditorias públicas todo o trabalho que vem sendo feito para que eles consigam entender, porque é muito técnico, então a gente precisa melhorar isso. Então, essa parte eu chamo de democratizar as informações. Então, democratizar a informação é criar uma forma de acesso ao público em geral, para que ele consiga entender um projeto que é extremamente técnico, mas numa visão que ele entenda, que ele veja. Então, a ideia principal aí, o nosso grande desafio da parte de inovação, é levar essa informação de uma forma que as pessoas entendam. Não perdendo a técnica, mas
fazendo com que as pessoas do público em geral consigam enxergar o que é um projeto detalhado. A gente precisa, além disso, quando a gente trabalha com a parte de inovação, a gente precisa pensar em soluções. Então, quando a gente fala de solução, é assim, eu tenho que agregar informações técnicas, facilitar o acesso dessas informações para que as equipes tenham condições de tomada de decisão rápida. Então, quanto mais informação, quanto mais essa informação estiver centralizada e aderente a todo mundo, as pessoas conseguem verificar e entender esses projetos e tomar decisões com mais facilidade. Além disso, a gente tem nessa facilidade de processos aí, a gente tem que buscar, através de automação e automatização de processos, a criação de aplicativos e colocar tudo isso na web, que é o caminho onde as pessoas, é a nossa janela para o mundo. Então, a hora que eu consigo colocar essas informações via web, eu consigo fazer com que as pessoas enxerguem o que está acontecendo. E aí, dentro de todo esse processo, vem a questão da implantação do BIM. Eu coloquei um quadrinho aí muito importante, porque quando a gente fala em inovação, a gente pensa direto, a primeira coisa que a gente vê é, assim, criatividade. E aí, criatividade é pensar, mas pensar só não resolve nada. E do pensar ao fazer, existe muita coisa. Então, inovação é fazer coisas novas. É pegar aquela sua criatividade e transformá-la em processos, implementar esses processos para que aí sim a gente tenha a inovação. Fabiano, por favor. E aí, falando do desafio específico de implantação de BIM. Não é uma coisa que a gente de manhã para tarde resolve. Agora vamos fazer BIM e saímos fazendo BIM. A gente primeiro precisa entender e se preparar para a mudança. E aí, quando a gente começa a estudar os processos em BIM, a gente se depara com inúmeras bibliotecas, inúmeras ferramentas, inúmeros softwares, quantidade de informações, e a gente precisa entender e definir qual é o caminho que nós vamos tomar. Então, a primeira parte do nosso processo de implantação de BIM, que iniciou há 3 anos, começou realmente entendendo quais eram os processos, quais eram as ferramentas que a gente tinha, e a partir daí desenvolvemos um plano de ação e começamos a preparar a nossa empresa para trabalhar em BIM. Quando a gente fala disso, a gente parte pelo software. Então, a gente optou pela biblioteca do AEC Collection, da Autodesk. Foi uma opção da Núcleo, não existe só esse caminho, mas esse é o nosso caminho. Quando a gente resolveu implantar BIM nesse projeto, a primeira coisa que nós fizemos com o nosso sócio foi verificar se o software dele também era aderente ao nosso, ou seja, se eles também trabalhavam nos mesmos softwares que a gente. Porque quando a gente está falando de trabalhar no mesmo software, a gente não precisa transformar tudo em FC, exportar tudo e importar tudo de novo. Porque além de ser trabalhoso, essa exportação e importação em IFC, a gente acaba perdendo alguma coisa dos projetos de compatibilidade entre os softwares. Então, quando a gente fez essa nossa validação junto com a Consol, a gente optou realmente por trabalhar nessa nossa plataforma AEC Collection, que é um software, é uma biblioteca de softwares. Então, é uma licença de software que compõe 25 softwares, e dentro deles alguns que vão ser demonstrados à frente aí pela nossa equipe, que foram softwares que foram utilizados para esse projeto específico. Aí a gente tem que fazer a segunda parte, que parece a mais difícil, e é mesmo, que é treinar equipes. Só que treinar equipes não é só treinar pessoas para usar plataformas. A gente percebeu que treinamento só não resolve. A gente precisa encontrar dentro da empresa os nossos key users, as pessoas que vão utilizar. Não adianta eu dar treinamento para todo mundo indiscriminadamente, porque se eu simplesmente plantar uma semente no deserto, ela não vai germinar, ela não funciona. Então, eu preciso de pessoas que tenham essa visão de inovação, que queiram aprender, porque um treinamento de um software simplesmente não faz com que a pessoa trabalhe em BIM.
tem muito trabalho de estudo, de treinamento, de processo, de idas e vindas, de você tentar fazer, não dá certo, vai por outro caminho, não funcionou, vai de novo, tenta outra vez. Então, assim, essas pessoas, esse time de BIM, ele tem que estar muito focado e ter essa vontade de aprender e aprender a cada dia. E, além disso, de transferir o que ele aprendeu. Então, não só aprender, mas também conseguir se comunicar com outras pessoas da equipe, ensinar outras pessoas da nossa equipe, da equipe do nosso sócio, da equipe do nosso cliente, buscar, quando não funciona, outras pessoas de fora, outros amigos, outras pessoas que possam colaborar. Então, essa troca de informações não é só entre a equipe interna e o nosso cliente, a gente também tem que buscar no mercado outras pessoas, outros trabalhos, outros processos, para que a gente consiga chegar num bem comum. Depois disso, a gente precisa fazer a nossa lição de casa principal, que é entender o contrato. Cada contrato, todos os projetos podem ser implantados BIM, porém, cada contrato, cada projeto, cada processo, o BIM tem que ser implantado de uma forma diferente. Por quê? Porque o que vale para um não vale para o outro. A informação que eu vou colher e a forma com que eu vou desenhar isso, ele tem que ser aderente ao escopo do contrato que eu estou trabalhando. Então, a gente precisa entender o nosso contrato, identificar dentro do contrato quais são as coisas que a gente quer mostrar, quais são o que vai trazer mais benefício a todo mundo, e aí criar um plano de ação, de definir como nós vamos tratar esse contrato, quais são os softwares, quem serão as pessoas, quais são os produtos que nós vamos entregar, quem são os stakeholders que vão participar desse projeto junto com a gente, e aí sim fazer a implantação do projeto BIM. Fabiano, por favor. Neste contrato específico, nós somos sócios, né? Nós somos líder do consórcio, núcleo Consol, e esse consórcio, ele é 60% núcleo, 40% Consol. Então, dentro do nosso contrato em si, nós temos responsabilidades compartilhadas, mas específicas. Então, cada empresa cuida de algumas dessas caixinhas, e algumas caixinhas são só da núcleo, algumas caixinhas são só da Consol, mas transformar essas caixinhas numa caixa única, num modelo único, para apresentar isso é o começo do BIM. Então, esse projeto, eu só fiz umas grandes marcas, só para entender, mas esse projeto, ele parte da topografia, ele tem os projetos todos, e aí eu não vou elencar, mais para frente, Marco Antônio e o pessoal aí pode elencar, nós passamos por N projetos para chegar no projeto da estrada. A gente tem a questão ambiental, tem a sondagem, tem os relatórios de VDO, tem a questão dos estudos fundiários para a gente conseguir fazer as desapropriações, tem que fazer todo o cadastramento social das pessoas que vão ser desapropriadas do local. Então, assim, são várias responsabilidades, essas responsabilidades são compartilhadas e unificadas em um projeto de BIM. Pode continuar. Aí, a partir... É o Guilherme que vai voltar a isso que eu estou entendendo? Então, eu vou passar a palavra para o Guilherme, que é o gerente do DR do Paraná, lá da Regional de Cascavel, e ele vai fazer a apresentação do nosso contrato, e depois a nossa equipe vai discorrer sobre as inovações que foram implementadas no projeto e apresentar o projeto em si para vocês. Obrigada e boa tarde. Guilherme, você conseguiu voltar? Melissa, não sei se o Guilherme... Oi, Guilherme. Então, agora eu passo a palavra para o Guilherme vai fazer a apresentação efetiva do nosso contrato e depois ele passa a palavra para a nossa equipe demonstrar o projeto. Obrigada. Obrigado, Ana. Então, eu gostaria de começar me apresentando, né? Meu nome é Guilherme Otávio Montesol, trabalho aqui no DR desde 2014, exercendo a função agora de gerente técnico.
aqui na Superintendência Regional Oeste. Eu sou engenheiro civil com formação com especialização, melhor dizendo, em infraestrutura de rodovias. Aí deixo ali embaixo meu contato, caso alguém queira entrar em contato aqui com a gente. Eu vou falar um pouquinho do contrato, né? Trata-se do contrato 81/2020-DT. O objeto dele é a elaboração do projeto executivo de engenharia para a implantação e pavimentação das rodovias PR-574, ali entre Palmitópolis e Cafelândia, e PR-575, entre Palmitópolis e JS. E construção de variante entre as PR-574 e 575 aqui no estado do Paraná. Então, esse é o prazo contratual de 390 dias corridos, né? A extensão estimada do trecho ali em torno de 22 quilômetros. O contrato teve início no dia 16 de novembro de 2020 e tem uma previsão de término para o dia 11 de dezembro de 2021. Pode passar. Então, a gente colocou um mapinha aqui, né, para o pessoal que não for da região que poder se situar, mais ou menos ali onde fica a nossa obra, né, o objeto do nosso contrato. Pode passar. E aqui um mapinha um pouquinho mais próximo para visualizar ali com relação ao município aqui de Cascavel, que é o local que a gente fica. Pode passar. E aí um mapinha mais aproximado ainda para ter a visão, né, do que a gente está afetando, né, dos municípios que estão sendo beneficiados por esse projeto. Cafelândia é um município por si só, né, enquanto que Palmitópolis e JS são distritos, né? Palmitópolis é distrito de Nova Aurora e JS distrito de Tupanci. Apesar de serem localidades pequenas, né? A gente, no dia a dia, né? No decorrer do tempo, a gente vê que existe um grande movimento entre essas localidades, né? Então, tem um tráfego ali bem interessante local. Pode passar. Então, para fins de contrato, foi subdividido esse projeto em dois trechos, e 3 subtrechos. O trecho 1, compreendendo ali o subtrecho 1A, que seria da rodovia PR-574 entre Palmitópolis e Cafelândia, ali com aproximadamente 8,20 quilômetros. O subtrecho 1B, que seria aquela variante, né, fazendo a ligação entre a 574 e a 575, com aproximadamente 2 quilômetros. E o trecho 2, compreendendo ali o subtrecho 2, que seria da PR-575 entre Palmitópolis e JS, com aproximadamente 11,8 quilômetros. Pode passar. Daí a gente elencou aqui só alguns pontos notáveis, assim, até para vocês terem visualização, né, do que se trata esse trecho, né? Então a gente tem aí a ponte sobre o Rio Central, né, que está ali no subtrecho 1A na rodovia 575, que provavelmente, pelo que a gente vê, de alargamento, né, tem que ter ali um cuidado especial. Pode passar. Aqui seria, no caso, então, o perímetro urbano de Palmitópolis, né? O início desse trecho começa dentro do município ali da localidade de Palmitópolis. Então, vocês podem ver que a gente tem uma avenida ali já pavimentada dentro da cidade, né? E temos ali um trecho com pavimento poliédrico. Então, são pontos de atenção, né, que a gente tem que ter com relação a esse encaixe, né, da rodovia com a avenida e todo um cuidado, né, com o entorno, né, até pela questão depois também da desapropriação. Pode passar. A mesma coisa do perímetro urbano de Cafelândia. A gente já pode ver ali do lado direito na foto, né, um adensamento urbano ali com vários prédiozinhos. Então, assim, a gente vê que na região já há uma tendência a que esse perímetro urbano avance, né, em direção ali à rodovia. Então, fica mais um pedaço ali que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de tratar. Pode passar. Já ali na PR-575, como ponto notável, a gente coloca a ponte sobre o Rio Verde, que provavelmente terá que ser construída uma ponte nova. Esse local aí está num local bem desfavorável, com uma curva, são dos dois lados, na verdade. Você chegar nessa ponte, você pega curvas bem complicadas, né? Então, é um ponto de atenção bem importante. Pode passar. Novamente aqui o perímetro urbano de Palmitópolis, né? Só que dessa vez do outro lado, também tendo que tomar esse cuidado, né, na hora de fazer o encaixe ali com a avenida da localidade. Pode passar.
E por último, a interseção ali com a rodovia 581, no distrito de DJS, onde a princípio a gente não vê muita dificuldade para o encaixe dessa interseção, mas que, pelo que a gente tem visto pelos estudos, provavelmente dá para ver no cantinho ali, né, do lado direito, tem uma borracharia, provavelmente vamos ter que desapropriar essa borracharia. Então, mais um ponto que a ser observado, né, nesse projeto. E da minha parte seria isso, né? Agradeço a atenção de todos. E agora eu vou passar a palavra para o Fabiano para ele dar seguimento aqui à nossa apresentação. Obrigado, Guilherme. Valeu. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabiano. Sou da empresa Núcleo Engenharia Consultiva, sou arquiteto urbanista, né, como a Melissa apresentou, responsável pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, né, Tecnologia e Inovação, né, e especialista em geoprocessamento. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento e colaboração de projetos técnicos em ambiente multiplataforma, né. Até a Ana já adiantou alguns assuntos, né, que a gente tem buscado não só soluções desktop, né, soluções técnicas, mas também disponibilizar dados, informações, projetos via plataformas web ou app, né, para que não só os técnicos consigam visualizar ou trabalhar, mas também gerentes, gestores, parceiros consigam ter a informação ali em mãos rapidamente para dar alguma observação, algum feedback, né. Deixa eu passar aqui próximo. Bom, eu separei em dois grandes eixos inicialmente aqui. Esse primeiro eixo de princípio básico é o que a Ana basicamente já apresentou, né? Que inicialmente, quando a gente percebe uma oportunidade, a gente primeiro tem que dar uma lida no todo o termo de referência, né? E isso é um desafio também. Identificar dentro dos termos de referência algumas oportunidades. A gente percebe que muitos contratos são bem engessados, né? Não tem muita brecha para conseguir implementar inovação. Isso está mudando, né? Graças a Deus está mudando e a gente tem visto coisas interessantes que dá para implementar. Inclusive esse contrato do DR, né? A gente percebeu que era possível implementar novas tecnologias, né? Melhorar o que já existe e tentar desenvolver algo que atenda a todos, não só na fase de projeto, mas na fase de obra, fiscalização e monitoramento, né? Então é importante a gente sempre ter essa atenção, né? De ler todo o termo, identificar produtos, mesmo onde não parece ter oportunidade, né? Então, isso é um insight, uma busca, né? A gente tem que ter essa coisa, né? E também ver o que é viável, né? Claro que a gente vai fazer sempre orçamentos de contratações de serviços, de tecnologia, isso envolve equipamento, software, equipes, terceiros, e a gente sempre tem que avaliar o custo-benefício com o convencional e o novo, né? O que vale mais a pena? Às vezes tem uma solução híbrida, pode ser interessante. Em alguns pontos a gente coloca coisas que já existem, outras coisas novas, né? Também pode atender. Tudo isso depende de caso a caso, tá? E também as estratégias de planejamento do trabalho, as equipes envolvidas, as pessoas que têm maior afinidade para trabalhar com as tecnologias, ou aproveitar a potencialidade de cada colaborador ali, que é possível perceber pelo líder, e capacitá-lo, colocar ele em alguma coisa que ele vai produzir, né? A gente percebe que tem várias pessoas que têm potencialidade diferente, então, a gente saber utilizar essa mão de obra, essa ferramenta, né, para formar grandes equipes, né, grandes departamentos que multipliquem, né, essa é a ideia principal. Então, é sempre também necessário essa capacitação contínua, né, treinamento, pesquisa, material, busca de referências, enfim, tudo isso. E dentro disso tudo, nós temos diferencial, né, sempre com esse P&D, né, essa pesquisa e desenvolvimento atuante, né, embora os projetos andem, né, em diversos segmentos da engenharia, como óleo, gás, energia, infraestrutura, urbanismo, é sempre importante o P&D estar acompanhando esses contratos para ver se é possível fazer algum teste, algum piloto, implementar coisa nova, melhorar o que já existe, né, o processo, enfim, ou mesmo a entender aquele trabalho, aquele projeto para conseguir multiplicar em outro contrato, né, escalar as ideias. Eu até coloquei aqui embaixo que esse P&D ele tem que estar junto com a parte de BIM, né, que é a nossa proposta aqui, a parte de no caso, geoprocessamento também, que a gente vê grande significado, grande atuação, né, nesse mercado de engenharia, principalmente na parte linear, e o TI também. A gente tem que ter esses três grandes eixos envolvidos, porque a gente tem uma solução desktop do técnico ali em BIM ou em Geo, tem a parte de configuração do servidor, a parte de plataforma web, então a gente tem que juntar essa turma desses três grandes segmentos aqui de BIM, Geo e TI
para conseguir construir algo comum a todos e que atenda outros usuários, né? Então, eu até coloquei aqui que é igual a muitas possibilidades, né? Isso é importante. Basicamente, eu montei uma linha do tempo aqui. Nós montamos uma linha do tempo do nosso trabalho, né? Do consórcio com o DR, né? Só para dar uma explanada rápida para vocês entenderem o nosso trabalho até então, ele ainda é inicial, nosso trabalho, ele está no quinto mês, eu acho que acredito, quinto, sexto mês, né? Então, ainda tem muitas coisas sendo produzidas, mas até então a gente já tem alguns resultados muito positivos, né? Como o Guilherme falou, a gente iniciou o contrato dia 16 de novembro do ano passado, né? Dentro disso, a gente avaliou o termo de referência, identificamos as oportunidades desse trabalho, desse contrato, né? E a partir disso, eu vou contar isso mais para frente, definimos um levantamento, no caso aerofotogramétrico, junto com o laser scanning, que a gente pode escanear ali a rodovia que vai ser pavimentada, o que nos vai trazer, né, das grandes produtos lá para frente, né? Então a gente tem que ter essa visão global, não só nesse ponto, mas lá na frente temos que perceber para que vamos usar esses dados, né? Esses dados vão ser como a gente vai usar eles, né? Que forma? Isso está muito agregado à metodologia BIM, né? Então isso é importante, trabalho colaborativo, o uso do produto em diversas formas, e a gente bolou estratégias, pensamos em estratégias para trabalhar com tudo isso. Dentro disso, então tá pequenininho aqui, mas eu acho que dá para enxergar. A gente define fluxos de BIM com ferramentas da Autodesk e da Esri, né? No caso, o Recap Pro, carregar nuvem de pontos, o InfraWorks para fazer estudos preliminares, o Civil, que a gente usa para fazer os projetos executivos, o ArcGIS, né, também é uma ferramenta bem interessante, assim como o QGIS também, que é uma ferramenta open source, que é bem interessante. E dentro disso que até a Ana comentou, a grande sacada desse trabalho não é só trabalhar com a parte de BIM desktop, mas também desenvolver ambientes fora da plataforma desktop, no caso web, né? Seja acesso em smartphone, tablet ou computador mesmo. A gente tem esse acesso fácil para o navegador, né? Então, a gente está estruturando, desenvolvendo algumas coisas em visualizador de nuvem de pontos da rodovia, visualizador de imagem 360 também na rodovia, não um tour, né, de uma edificação fechada, mas uma visualização da rodovia. A gente caminha pela rodovia e vai observando, principalmente nesses momentos agora de pandemia, em que o acesso é bem difícil para chegar nos lugares, né? E como a gente está em São Paulo, a Consol está em Minas e o projeto fica no Paraná, consultar essa fonte de dados numa plataforma web é muito interessante. E essas imagens são de janeiro, então também atuais, né? Então dá para a gente confrontar alguma informação para tirar dúvida no projeto, acabar ajudando, né? E também estamos desenvolvendo um mapa web, onde temos todos os estudos fundiários, os estudos dos projetos, para a gente consultar também e avaliar possíveis interferências para minimizá-las, né? Evitar as grandes desapropriações, ajustar os trechos do projeto geométrico para evitar grandes custos com obras de arte e tudo mais. Então, isso também acaba trazendo alguns benefícios, né? E aqui tem uma intenção futura, né? Que colocamos aqui esse de marrom aqui, né? Porque nós temos também interesse em fazer vistorias 360 nas edificações que vão ser desapropriadas, para a gente ter o histórico da edificação, até para calcular futuras benfeitorias da edificação para ser indenizadas aos proprietários, né, que vão ser desapropriados. Criar mapa fundiário separado de mapa de projeto. Hoje nós temos um estudo de um mapa web que é em conjunto, né, mas futuramente vão ter muitas informações. Então, pode ser interessante a gente separar projeto de fundiário. A gente vai avaliar isso também. E também o grande diferencial desse projeto é trabalhar com o BIM, né? O nosso termo de referência, nos produtos finais, ele cita que vai ser entregue modelos em 3D para audiência pública. Então, a partir dessa possibilidade de ambientes de maquetes eletrônicas, né, projetos em 3D, a gente percebeu que já poderíamos trabalhar com BIM, não apresentar apenas uma maquete eletrônica, mas já apresentar um modelo em BIM, né, com orçamento, quantitativo, para que o DR tenha monitoramento, fiscalização e consiga acompanhar na futura obra, né, com melhor precisão e exatidão. Vou comentar um pouco aqui sobre o levantamento, né, que o levantamento inicial topográfico é o grande diferencial desse projeto. O inicial é que dá base para todos os projetos que virão, né, então ele teve que ser pensado da melhor forma possível para que fosse nos atender em várias formas, né. A partir disso, nós vimos que o importante, de fato, e o mais interessante era desenvolver um trabalho de aerofotogrametria, né? No caso, a gente utilizou o VANT RTK, né? Só uma observação.
A empresa que nos auxiliou, que nós contratamos aqui, auxiliou esse trabalho, foi a Metro Cúbico Engenharia, tá? Sem esse trabalho da Metro Cúbico, esses produtos não teriam ido tão à frente. Então, esse trabalho da Metro Cúbico, que já tem experiência com essa área, foi crucial para que a gente tivesse produtos de excelência nesse início de trabalho, tá? Então, voltando, essa parte do Vant, a gente usou um Vant RTK de asa fixa, né? E que cobria uma faixa de 100 metros para cada lado da pista, né? Com o GSD, né, a amostragem do pixel de 3 centímetros lá, curvas de 1 em 1 metro. Além desse Vant, a gente também implantou o marco geodésico, que é muito utilizado, é comum utilizar, né, projetos rodoviários, o nivelamento. Também utilizamos vídeo registro 360 e maiores informações aqui. Vou até mostrar aqui um vídeo curto do que foi esse trabalho com o drone, né, com o Vant. Isso aqui é uma ortofoto do trecho, né, no caso com o GSD, né, com a amostragem de pixel de 3 centímetros. E dá para a gente ter bem a ideia do que acontece lá, né, para tirar dúvida, ver informação de hidrografia, de possível desapropriação, de interferências. É até interessante mostrar isso aqui rapidamente, ó. Essa ortofoto nos auxiliou, inclusive, para desviar um trecho de uma possível desapropriação que seria bem onerosa, né? Então, isso foi bem importante para a gente buscar soluções. Aqui também é outro caso. Aqui é o leito existente da estrada, né? Vai passar por aqui. Só que é interessante analisar que a gente conseguiu desviar desse aviário, né? Isso foi bem interessante para poupar, né, a desapropriação. Então, já estamos fazendo um projeto não considerando a desapropriação dessa edificação, que seria muito oneroso para o trabalho do DR, né? Sem falar que essas informações de aerofotogrametria, né, essas ortofotos, ortomosaicos, nos ajudam também a passar para a parte de ambiental. Quando for fazer um inventário ambiental, já é possível fazer um trabalho no escritório para conseguir mapear as espécies ali de vegetação, né? 90%, inclusive, das espécies podem ser mapeadas nesse levantamento, diminuindo, minimizando o trabalho de campo de um trabalho ambiental, né, e trazendo celeridade ao trabalho, né, como um todo. Bom, vamos para o próximo aqui. Opa. Além desse levantamento de drone RTK, né, que a gente utilizou no caso do IBI, foi realizado também um trabalho com escaneamento a laser terrestre, né? No caso, a gente usou uma tecnologia chamada MMS, que é Mobile Mapping System, né? Que a partir do conceito LiDAR vai um sensor, né? Um scanner na caçamba do carro, junto com uma câmera de alta resolução, no caso foi a Ladybug 5, com 6 câmeras de 5 megapixels, e esse laser também desse Hegel, né, que chama o laser scan, ele joga os feixes 100 metros de cada lado da pista. Então, ele mapeia XYZ com alta precisão milimétrica, né? São 1 milhão de pontos por segundo ele capta, né? Também esse veículo tem um odômetro que consegue ter a precisão da velocidade. Então, até 80 km por hora, por exemplo, ele consegue buscar informações dos dois lados da pista, 100 metros com alta precisão. Essa tecnologia foi bem interessante para a gente, que deu precisão junto com amarradas informações dos pontos de apoio, controle e também do GNSS, né, local, onde a gente teve a coordenada ali exata, deu para ter uma informação bem precisa. Aqui é uma amostra, né, desse trabalho, desse número de pontos do carro, né, do laser embarcado no carro, né. Então, a gente consegue ter aqui, ó, um mapa, no caso de cinza, não tem cor, né, nesse caso, e aqui um estudo no Recap para ver questões de elevação, né, o mais quente é mais baixo, os mais frios são mais altos, então a gente consegue ter noção também de elevação, isso ajudou bastante também para a gente definir o projeto grade, enfim, da pista. Depois dessas informações de laser scan de carro e do drone, no carro também foi embarcada essa câmera que eu citei agora, a Ladybug, ela foi fazendo todo o registro 360 da pista, né? E a gente consegue ter esse registro nesse software aqui de desktop, no caso. Ó. A gente consegue acompanhar todo o trecho da pista para tirar dúvidas, né? Olhar do lateral, olhar para frente, ver o que está acontecendo. Isso foi bem interessante para a gente também, esse trabalho, que é agregado com esse laser, né? Não foi algo a mais, está embutido, isso foi bem interessante.
Agora eu vou comentar um pouco sobre as plataformas web. Tudo ali que eu mostrei até então foi desktop, né? Depois, mais para frente, a Juliana, o Anderson, o Rafael vão mostrar, de fato, o BIM, né, usando softwares desktop, né, o trabalho do início do BIM com desktop. Eu vou focar bastante na parte web, no desenvolvimento, tá? E nós começamos a desenvolver aqui um visualizador de nuvem de pontos. Existe material em sites, GitHub, enfim, open source e tudo mais, que nos auxiliam muito a pensar em formas de visualizar a nuvem de pontos, para tirar dúvida, para conseguir fazer medições, marcações. Então, esse trabalho de nuvem de pontos, no desenvolvedor web, foi bem interessante para a gente, né? Até passando rapidamente aqui, ó. Então, a gente consegue renderizar rapidamente, né? Esse arquivo tem mais de 50 GB, 60 e poucos GB, e tem alguns plugins web que conseguem deixar isso bem rápido, né? A gente coloca no servidor em nuvem e consegue carregar bem rápido. Deixa eu passar para o próximo. E também estamos desenvolvendo, né, aquele software 360 que eu mostrei, é em desktop. Agora estamos desenvolvendo uma plataforma de vistoria 360 e web, né, que é este aqui também. Não está completo ainda, estamos em fase de desenvolvimento. Então, também a gente consegue visualizar a volta, dar um giro, dar uma olhada. Além disso, temos o mapa web, igual eu citei na linha do tempo lá. Também a gente consegue acompanhar os projetos, as opções, tudo de traçado. O que é possível, né, visualizar ali, ó, matrículas também, que vão ser afetadas, né, o número das matrículas. Fazer medições, marcações, buscar pontos de coordenada, tudo é possível nesse mapa web também, que estamos desenvolvendo. Cabe ressaltar aqui que esse trabalho foi em conjunto, né, com o pessoal de BIM, de GIS, de TI, e agradecendo especialmente ao Silvio e ao Alan também, que ajudaram bastante nesse projeto, né. Sem eles, isso aqui não tinha acontecido, esses projetos. Por isso que é importante toda essa união, né, dos departamentos e pessoas que têm afinidade com tecnologias, não só ferramentas de desktop, mas também tem essa afinidade com tecnologias web, desenvolvimento, Python, JavaScript, outras coisas mais que agregam e muito ao trabalho. Aqui eu citei rapidamente questões de vantagens e desafios, né, nessas plataformas web que nós estamos desenvolvendo, né? Isso ajuda a gente a tomar decisões assertivas, né? As vantagens, tem menos revisões, inclusive isso é uma vantagem com o DE, que nós temos pouquíssima revisão. Se teve alguma, que eu não lembro, a gente teve pouquíssimas revisões, né? Isso também ajuda a gente a criar metodologias de trabalho para conseguir levar isso para outros projetos de estrada, né? Isso é importante, né? Inclusive com DR, né? Ter melhores produtos, com excelência nos produtos que podem utilizar para obra, para monitoramento e outras coisas mais, não ficar só uma entrega de uma folha lá, uma planta a zero, né? Ou um PDF e ficar arquivado e for ver isso depois. Não, a gente pode deixar isso no web, disponível para consulta, para análise, para verificar interferências com outros projetos, cruzar dados, isso é importante. E também a transparência, um compartilhamento, né, desse trabalho todo. Isso é bem importante. Os desafios aqui, né, que a Ana já até comentou um pouco, que é ter uma equipe multidisciplinar engajada, né, pessoas que de fato estejam querendo desenvolver, que tenham afinidade, tenham vontade de criar, de construir algo de várias áreas diferentes, né, não pode ser da mesma área, isso é bem importante falar, porque às vezes a gente tem só pessoa de TI ou só pessoa de engenheiro civil, arquiteto, e só cabeça voltada para o projeto. A gente precisa ter um pouco de mente aberta, unir esses dois mundos, e às vezes até buscar uma pessoa que consiga ter essa transição dos dois lados para facilitar essas oportunidades, esses projetos, né? Enxergar oportunidades, como eu já disse, né? Ter sempre aprendizados, testes contínuos, capacitação contínua também, buscando formar metodologias para que a gente possa escalar essas inovações para outros projetos, quando for possível, é claro, e, sobretudo, tem a questão do hardware, ter computadores compatíveis, porque esses dados são realmente muito pesados, 60 GB, 50 GB, coisas de 100 GB, isso um projeto só, então, a gente precisa ter capacidade de armazenamento, storage,
enfim, para que consiga suprir tudo isso, e processamento também, e os softwares adequados, que a Ana até citou, que a gente usa o SC Collection, Autodesk, usamos também o ArcGIS da Esri também, que nos auxilia bastante. Então, isso é muito importante, esse trabalho contínuo e conjunto. Bom, pessoal, minha parte era isso. Eu vou passar agora a palavra para a Juliana, para falar um pouco da metodologia do BIM, desse trabalho inicial nosso em BIM voltado para software. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada, Fabiana. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, eu sou analista de projetos na Núcleo Engenharia, sou formada em Engenharia Civil e estou atuando na equipe de pesquisa e desenvolvimento e na implantação do BIM na empresa. Eu deixo aqui meus contatos, caso alguém queira entrar em contato com dúvidas depois do evento, tá bom? Pode passar, Fabiana, por favor. Bom, eu vou comentar brevemente sobre 2 pontos relacionados ao BIM aplicado em infraestrutura de transporte, já fazendo um gancho com os desafios que o Fabiano citou agora há pouco. A primeira questão seria algumas lacunas, especificamente no BIM focado em infraestrutura, que encontramos aí no decorrer das nossas pesquisas da equipe técnica para a implantação do BIM. A gente notou que a imensa maioria dos materiais, né, e até mesmo o curso sobre BIM encontrados na internet e disponíveis no mercado são direcionados mais para a área de edificações e arquitetura, né? Muitas vezes faltam informações especificamente voltadas para a área de infraestrutura, para nos basearmos e para nos apoiar. Não que não tenham conteúdo sobre BIM para infraestrutura. O InfraShow aqui, por exemplo, do que o DR do Paraná promove, é uma fonte riquíssima de informação que a gente usa. O DENIT também faz vários webinars sobre o tema BIM e disponibiliza vários materiais no site deles e também, né, os próprios fabricantes de softwares, né, como Autodesk, Trimble e a Bentley, fazem bastante conteúdo sobre BIM específico para infraestrutura, mas ainda em alguns pontos faltam informações conceituais, talvez pelo fato de alguns assuntos ainda não terem sido explorados completamente, né, e aplicados de fato ainda no Brasil. Outro ponto que nos deparamos é o IFC de infraestrutura, que ainda não está bem implementado na indústria. O IFC é o padrão aberto que permite o intercâmbio de modelo, né, entre diferentes softwares. Mas para a infraestrutura, esse padrão aberto ainda gera perda de algumas informações e não está bem consolidado ainda. A própria Building Smart, que desenvolve o IFC, está com um projeto de fazer o IFC Road e o IFC Rail, que vão ser versões do IFC próprios para a infraestrutura, né, mas esse projeto está em desenvolvimento ainda. Então, esses foram 2 pontos que a equipe técnica está se deparando aí ao longo da implantação do BIM. E é importante ressaltar que esses pontos, essas lacunas, né, não são de nenhuma maneira empecilhos para a implantação do BIM. Esses pontos são apenas mais alguns desafios que nós nos deparamos, mas não deixa de ser uma ótima oportunidade também, né, de ajudarmos a gente ajudar a solucionar essas questões juntamente com outras empresas e órgãos que já utilizam ou estão começando a usar o BIM também. Ainda mais agora, né, com a estratégia BIM-BR e o recente decreto do governo federal, a tendência é essas lacunas serem preenchidas, né, ao longo do tempo. Agora, eu vou comentar e mostrar também brevemente, passando agora mais para um assunto mais de ferramenta
e softwares BIM que estamos usando, vou mostrar um exemplo de como a gente utiliza os produtos que recebemos da topografia, né? Então, como o Fabiano já comentou, nós contratamos o levantamento topográfico por escaneamento a laser, feito por drone, o VANT, né? O IMMS, o que resultou em alguns produtos, como a nuvem de pontos, e a partir daí a curva de nível em DWG e os modelos digitais do terreno e da superfície. Também com a aerofotogrametria recebemos as ortofotos. Mas como... Pode voltar ainda. Obrigada. Como aplicamos, né, todos esses produtos na prática, né? De que forma usamos esses materiais da topografia nos softwares BIM. Então, eu vou mostrar um vídeo rápido de um exemplo de fluxo de trabalho, onde a gente usou as curvas de nível e as ortofotos para fazermos o modelo no software InfraWorks, utilizando o Civil 3D e o InfraWorks, né, ambos softwares da Autodesk. Pode passar. Pode dar o play, por favor. Então, aqui temos a superfície, né, com as curvas de nível em DWG, recebidos da topografia no Civil 3D, e vamos exportar essa superfície para o InfraWorks. Então, aqui no InfraWorks fazemos um novo modelo, já configurando aqui as coordenadas geográficas, e aqui já dentro do modelo vamos importar aquela superfície do Civil 3D, indo aqui em Data Sources. E daí, configurando a superfície importada, o InfraWorks modela já automaticamente a superfície e fica com esse visual já em 3D, dando para visualizar todos os relevos do terreno. Agora podemos também importar também a ortofoto, que é um arquivo raster, né, é uma imagem, né, para essa imagem acompanhar os relevos do terreno também. Então, aqui o modelo do InfraWorks já fica com esse visual e podemos visualizar, né, com precisão todos os relevos e taludes existentes aqui no terreno. E aqui, por exemplo, já tem a batimetria do curso d'água. Acho que está pausado. É isso. Então, aqui a gente tem a batimetria do curso d'água que existe lá na região. E também podemos visualizar também qualquer anomalia que venha existir no terreno aqui. Por exemplo, que tem esse sulco aqui. Então, fica bem visível. Também podemos importar para o InfraWorks, por exemplo, o eixo de uma alternativa de traçado, que foi feita previamente no Civil 3D. Então, indo aqui para o Civil 3D, temos o desenho da alternativa, né, em DWG, e podemos exportar esse eixo por meio do comando map export, selecionando aqui só a polyline, que representa o eixo, e vou salvar essa polyline com a extensão SDF, para ficar um arquivo com a extensão SDF. Então, dando OK aqui. Daí, voltando aqui para o InfraWorks, é só importar esse arquivo SDF e configurando aqui nessa opção como uma rodovia, né? E conferindo se a coordenada geográfica está de acordo. E aqui na aba Source, marcando a opção Drape para modelar essa polyline já com visual de uma rodovia aqui no modelo. Ok? Então, dando um OK aqui. Então, daí já fica com essa alternativa aqui, já temos a alternativa de traçado
aqui no InfraWorks, importada diretamente do civil, tá bom? Então é isso, dá para fazer vários estudos. Daí eu deixo agora a palavra com o Anderson, que pode falar mais um pouco sobre o modelo no InfraWorks, tá? Explorar mais um pouquinho isso. Tá bom? Muito obrigada e boa tarde a todos. Juliana, obrigado aí pelas explanações aí. Boa tarde a todos, meu nome é Anderson, né, eu sou de formação, sou tecnólogo em construção civil. Primeiramente, eu quero agradecer ao DR do Paraná por estar nos dando essa oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho aí, e está trazendo a oportunidade desse InfraShow aí para a gente discutir ideias, né. A vivência que eu trago para essa equipe, deste projeto, eu já atuei já em transportes terrestres, né, tanto como trilhos, como rodovias, chamo atenção para Rodoanel e Nova Tamoios aqui em São Paulo, então acabo trazendo um pouco também dessa experiência aí, para a gente poder tentar somar pontos positivos e a gente conseguir desenvolver aí o objetivo que o nosso consórcio tem aí com o DR do Paraná, né. Projetos de infraestrutura, ainda mais em obras viárias, demanda bastante atenção, né? A gente precisa aí usar esse tipo de ferramenta aí, que é essa metodologia BIM, ajuda muito para que a gente consiga fazer um estudo bem conceitual e até mesmo gerar parâmetros para a gente diminuir tanto o custo do projeto como interferências, né? São diversas, né, diversas interferências. Eu vou chamar atenção aqui no uso da metodologia do InfraWorks, né, que é uma das ferramentas que a gente utiliza nesse conceito. Eu vou chamar atenção mais para os estudos que a gente consegue viabilizar em desapropriação, obra de artes especiais, interferências ambientais e rotatórias e interseções, né. O Fabiano vai botar o vídeo aí, para ficar mais dinâmico a apresentação aí, e como nós trabalhamos com Big Data, né, arquivos de grandes dados, para ficar mais útil, aí a gente vai utilizar essa metodologia aí. Então, assim, conforme a Juliana foi falando aí e trazendo as alternativas e como que a gente importa todos esses dados aí, esse aí é o traçado, tá? É um traçado, um estudo conceitual, depois vocês vão ver a evolução desse estudo aí. E o que me traz aí de oportunidade aí de estar visualizando? Nesse caso aí já é desapropriação, né? Volta um pouquinho lá, Fabiano, rapidinho para mim, por gentileza. Então, ó, é um custo que onera muito o projeto, né? Então, aí já chama uma atenção, aí onde o Fabiano está puxando aí, passando aí o cursor aí, neste caso aí, por que não a gente não traz uma viabilidade de fazer um estudo de parar esse estudo rodoviário, né, esse projeto rodoviário naquele conjunto habitacional ali na frente ali, onde o Guilherme já demonstrou, porque ali já existe uma infraestrutura já de pavimentada, né, então, assim, uma condição satisfatória, o leito aí do projeto, então a gente poderia ali parar ali, né, quem sabe, parar aquele projeto ali e não onerar tanto essas desapropriações que nós estamos vendo aí. Pode seguir aí, Fabiano, por gentileza. Então, é uma possibilidade. Lá na frente vocês vão ver que houve uma alternativa aí, neste caso aí, e esse estudo é importante. O Fabiano comentou sobre aquela indústria aviária que tem ali próximo. Aí, nesse caso aí, ó, nós juntamos a nuvem de pontos, onde modela, né, por pontos, uma estrutura em 3 dimensões. Aí você consegue, nós conseguimos ter uma noção bem real do que é essa edificação e do que pode trazer aí de desapropriação, né. Então, é um outro caso aí também, né, como é uma indústria aviária, pode se onerar, sim, um projeto de desapropriação deste caso. Então, por que não nós também estudar uma possibilidade de mudar esse traçado aí para diminuir a desapropriação neste local aí. Então, é muito importante saber que o InfraWorks, ele traz essa visão técnica do local, né? Eu não preciso, assim, eu consigo visualizar o projeto de forma real a longa distância, né? Então, ó, eu consigo realmente ver aí o que vai me trazer aí de desapropriação, né? Aí, ó, esse é um outro caso também, é uma outra indústria aí, ó, tá bem próximo ali, né? Depois que a faixa de domínio, será que tem interferência nesse trecho? Será que não dá para a gente fazer um outro estudo técnico aí, mudar esse traçado aí para
para mitigar aí essa desapropriação. Então, você consegue ver, ó, que modela essas nuvens de pontos, ela modela tanto a vegetação como as edificações presentes ali, e é possível, nós conseguimos ter uma visão bem conceitual, né, do que é o trecho real e tomar atitudes cabíveis aí, de uma forma técnica e objetiva, para que nosso projeto tenha menos revisões, esteja menos onerado. Esse trecho aí é o trecho lá de Palmitópolis, é o trecho urbano, onde o Guilherme também apresentou. Então, você vê que é possível ver que é uma área bem urbana, o que também pode trazer de importante nessas interferências aí. Toda obra linear, nós temos um problema que é usar os caminhos e serviços, né? Chamamos de recuperação de vias lindeiras, né? Então, é possível também verificar qual é o ponto, qual é o impacto que nós vamos ter ali na execução deste projeto no perímetro urbano, né? Então, até passagem de máquinas, equipamentos, deslocamento de um trecho para o outro, já que o trecho da 575 está muito próximo ali, né, da 574 também, então há uma interferência no perímetro urbano, né. Nesse caso aqui agora eu quero chamar a atenção para a viabilidade de estudo de obras de arte, né. O InfraWorks, ele traz uma possibilidade de eu fazer um estudo da minha obra de arte, tamanho de vão, se vai ser um vão de balanço sucessivo, ou se vai ser um vão de balanço fixo, né? Nesse caso aí, ó, porque talvez não fazer uma obra de arte com balanço sucessivo, onde eu tenho menos impacto ambiental, né, com os balanços fixos. Então, eu consigo ver toda essa topografia, né, ver o tipo de pavimento, dimensionar vão. Então, é uma possibilidade bem bacana aí que o InfraWorks traz para a gente aí. Nesse caso aqui, eu quero chamar a atenção para o cadastramento ambiental. Então, aqui a nuvem de pontos e todo esse modelo trabalhado no InfraWorks, ele traz para nós o impacto ambiental que nós teremos ali naquela região ali com o nosso projeto. Então, você consegue aí, ó, identificar tipo de espécies de vegetação. Deixa uma curiosidade aí que existe uma tecnologia embarcada nessa tecnologia aí, que através de sensores é possível você ter uma noção do que é esse tipo de vegetação. Os estudos também, ó, de rotatória, interseções, ó, as duas alternativas, eu consigo fazer esses estudos aí, ó, bem conceitual mesmo, né? Então, assim, é bem sucinto mesmo, é bem objetivo, existe diversas possibilidades de estudo, e mais para frente vocês vão ver a evolução deste projeto aí, ver que é bem bacana aí essa metodologia que utilizamos no InfraWorks, né? Neste caso aqui, depois o engenheiro Rafael da Consol, ele vai mostrar para vocês qual é a decisão tomada nesse trecho específico aí, ó, onde foi tomada uma decisão bem técnica e ó, ajudou muito na otimização aí do projeto, onerou menos aí essa parte de desapropriação. Agora então é bem sucinto mesmo, essa é a parte que eu quis mostrar para vocês, acho que tem bastante coisas, né, e agora eu vou passar a palavra para o engenheiro Marco Antônio, e ele vai falar um pouco mais da parte técnica desse traçado aí. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de fazer essa apresentação. Eu sou engenheiro civil formado em 74 pela UFMG, trabalho na Consol desde essa época, comecei como engenheiro na área de pavimentação e geotecnia, e hoje eu sou especialista em pavimentação e geotecnia na gerência de projetos rodoviários. Também sou diretor técnico da Consol na área de projetos. Esse projeto, Fabiano, esse projeto é um projeto completo, rodoviário, e nós vamos levar ele para dentro do BIM. Então, o escopo dele é bastante amplo, bastante completo. Então, nós vamos tentar implantar esse projeto dentro do ambiente BIM. E hoje não existe uma experiência grande, pelo menos no Brasil, de elaborações de projetos rodoviários nesse ambiente BIM. Existe já um decreto falando que os projetos vão começar a ser desenvolvidos em BIM, inclusive o DR do Paraná já tem projetos licitados, terão que ser desenvolvidos no ambiente BIM, e esse trecho, apesar de não estar prevista
o desenvolvimento em ambiente BIM. Graças à experiência da Núcleo e à vontade nossa de trabalhar nesse ambiente, nós vamos trabalhar. Então, esse trabalho começou com um levantamento de campo, foi feita uma inspeção do trecho, quando eu e o pessoal da Núcleo corremos os trechos todos, e já teve engenheiro nosso que correu na parte geotécnica, já para preparar as sondagens, e nós estamos desenvolvendo o trabalho em cima do levantamento topográfico espetacular que foi feito pela Neto Cúbico. Nós recebemos um modelo digital de terreno, bastante detalhado, e com informações precisas e suficientes para desenvolvimento do projeto geométrico. Nós estamos desenvolvendo os projetos de forma simultânea. Vai passar, tá vendo? Nós estamos desenvolvendo esses projetos de forma simultânea com os dois trechos, quer dizer, a PS 774 e a PS 575. De maneira que nós já fizemos os estudos de traçado de ambos os trechos, vão sofrer algumas modificações, já enviamos o projeto geométrico da PS 574 para o DR do Paraná e estamos em fase de finalização. O projeto da PS 575 também já está pronto. E estamos fazendo todo esse trabalho de tratamento de dados, já foi feito estudo de tráfego, já temos o número N, já conseguimos classificar a rodovia em classe rodovia, ela foi classificada na classe 3, e nós estamos agora desenvolvendo já a parte de projeto e a parte de estudo geotécnico em função do estudo do projeto geométrico que foi feito. Vou passar. Esse aí é o escopo de trabalho completo. Vocês podem ver que são todas as disciplinas necessárias para um projeto rodoviário, algumas até novidade, como projeto de iluminação. Normalmente, nos projetos do DNR não existe, do DENIT não existe, e que nós vamos incorporar nesse programa do BIM. Quer dizer, é um projeto bastante ousado de implantar o BIM num ambiente desse tipo, implantar esse projeto num ambiente tipo BIM. Passado. Bom, o escopo de trabalho compreende duas rodovias, PS 575, que vai de Palmitópolis a JS, que é esse traçado em branco, e nós não vamos abordar aqui porque acho que a gente tem muito curto para apresentar, então nós vamos focar na PS 574. A PS 574 ela está dividida em dois segmentos. Pode adiantar. Nós temos um segmento que seria o segmento 1A e o segmento 1B. O que nós optamos por fazer? Esse segmento 1B, na realidade, é uma continuidade da PS 574. Nós estamos considerando esse segmento 1B ligado com o segmento A, transformando isso tudo numa rodovia que seria a PS 574. Esse trecho e a rodovia que liga Palmitópolis hoje até a PS 574, a gente está chamando de acesso a Palmitópolis. Então, nós estamos tratando isso aí como uma rodovia única, que sai da PS 575 no entroncamento e vai até Felândia. E o acesso a Palmitópolis. Passado, está vendo? Nesse projeto, nós temos uma ponte prevista no edital, uma ponte no Rio Central, uma ponte de aproximadamente 20 metros, nós já estamos com o grade dela lançado, na fase de definição da estrutura geométrica dela, projeto estrutural, começando o projeto estrutural. E temos uma ponte no Rio Iguaçuzinho, e essa ponte não estava prevista no projeto, mas o estudo hidrológico e hidráulico revelou que será necessário uma ponte aí. São duas pontes pequenas, uma ponte de 20 metros e uma ponte de 16 metros. Não demandam maiores complicações. Temos duas interseções, a quilômetro 0 e a do quilômetro 2. A primeira interseção no quilômetro 0, ela hoje não existe, porque esse trecho em amarelo é um trecho virgem, não existe hoje. E nós vamos implantar uma rotatória não vazada, que obriga todo o tráfego usuário a operar em baixa velocidade. No quilômetro 202, nós temos a interseção do acesso a Palmitópolis com a futura rodovia PS 574. Também uma rotatória não vazada,
causar o mesmo efeito de reduzir a velocidade. Essas duas rotatórias, elas foram definidas porque o tráfego, né, em todas as interseções é da ordem de apenas 200 e poucos veículos. Então, todas elas têm mais ou menos o mesmo volume de tráfego. Então, não teriam uma prioridade sobre a outra, apenas aqui o acesso a Palmitópolis, que seria secundário. Passa, Fabiano. O tráfego da rodovia, nós obtivemos, nós temos um tráfego lá bastante pesado, e que dá um fator de veículo da ordem de 24,93. Esse fator de veículo é o fator que a gente usa para fazer equivalência de veículos. Por exemplo, quanto que um veículo, tipo um caminhão simples, quanto que um bitrem vale em relação a um caminhão simples. E isso é o fator de veículo. É um fator de veículo bastante pesado, embora o volume diário de tráfego seja pequeno. Nós já obtivemos os números N, que é o número que define o pavimento, que vai ser utilizado no pavimento, da ordem de 4 vezes 10 a 6, o que resulta numa necessidade de um CBUQ com 5 centímetros de espessura. O VMD atual é de 232 veículos por dia. O período de projeto é 10 anos. Aqui está escrito que o ano de abertura é 2022, mas nós estamos considerando o ano de abertura 2023. Vou prosseguir, Fabiano. Essa é o resumo das características técnicas que vão ser adotadas nesse projeto rodoviário. Estão sendo adotadas. A classe da rodovia é uma classe de projeto tipo 3. O tipo de relevo considerado é ondulado barra montanhoso. Eu estou sendo rápido porque me falaram que eu tenho 5 minutos para falar. Eu acho que a maioria do pessoal que a gente está expondo tem um conhecimento pleno do projeto rodoviário. Então, as principais características do projeto vão ser as seguintes: velocidade diretriz 60 km por hora em região ondulada, 40 em montanhosa. Raio de curva mínimo horizontal 125,50, mas no projeto nós estamos adotando 300. Rampa máxima 6,8%. Isso porque nas travessias dos cursos d'água, que nós temos 2 cursos d'água aí, as rampas de acesso hoje são da ordem de 11%. E se a gente fosse usar rampas mais suaves, tipo 6%, a gente não teria, teríamos resultados muito elevados em termos de corte, seriam cortes muito altos, e aterro também altos. Então, nós optamos por utilizar uma rampa de 8%. A largura da faixa de domínio, apesar da norma aceitar 3,30, nós estamos adotando 3,5 metros, já visto que pode ser utilizado o bitrem. Aliás, no cálculo do tráfego, do número N, nós consideramos um tráfego relativamente grande de bitrens e rodotrens para transporte da produção local de soja, milho. E a largura do acostamento de trigo, aí tem uma produção de trigo também bem significativa na região. A largura do acostamento externo, embora possa ser 1,5 metros, nós adotamos 2 também em função do tipo de veículo de carga que vai operar na rodovia. Vou passar, Fabiano. E aqui, finalmente, eu vou mostrar uma seção transversal que nós estamos adotando do projeto. Nós temos acostamento, uma pista com 7 metros de largura, acostamentos com 2 metros e uma faixa extra de implantação da defensa, porque hoje, pela norma, as defensas metálicas, elas todo aterro com altura superior a 1,20 m e talude 2:3, quer dizer, 2 na vertical, 3 na horizontal, necessitam de dispositivos de contenção. Então, nós deveremos adotar uma defensa metálica praticamente ao longo de todos os aterros com altura superior a 1,20 m. Pode passar, Fabiano. Finalmente, eu vou passar a peteca agora para o Fabiano, que o Fabiano vai mostrar o resultado da aplicação do aplicativo do InfraWorks no projeto geométrico dessa rodovia. Vai, Fabiano. E agradeço e boa tarde a todos novamente.
Rafael, você está com o teu microfone mudo. Depois ele sai, é problema. É bem aqui que ele tem que clicar, a mesma coisa. Assim. Tem um microfone do teu lado esquerdo inferior. Oi, estão me ouvindo? Aí, pronto. Ótimo. Desculpa a falha técnica aí, gente. Então, voltando, eu dei os parabéns para todo mundo, pelos palestrantes que me antecederam. Foi muito rica a informação de todo mundo sobre o projeto. E dizer, né, que é muito importante tudo essa troca de ideia, porque às vezes o esclarecimento de um problema já foi dúvida de alguém. Então, espero que estou participando pela primeira vez, mas que venha ter outros projetos desse, com certeza vou participar. Vou me apresentar, meu nome é Rafael, tenho formação como engenheiro civil, trabalho na equipe do Marco Antônio na Consol desde 2012, com trabalhos geométricos. Já tive experiência também de trabalhar em trecho, na parte de supervisão, mas acabei voltando para o projeto de escritório. E pode passar. Aí embaixo está o meu e-mail, né, para alguém se quiser entrar em contato comigo. Pode passar, Fabiano. Então, dando um resumo primeiro, antes de passar o vídeo, Fabiano, só deixa eu dar uma introdução. Tanto na fala da Juliana, tanto na fala do Anderson, eles explicando a parte do InfraWorks. O InfraWorks, ele tem dois princípios de estar trabalhando, tanto no início e tanto na visualização do projeto. Então, como essa premissa desse projeto é usar o máximo da plataforma existente, então aquela parte do InfraWorks que a gente faz a parte conceitual, ela trabalha muito mais na parte de desapropriação, igual antes deu uma enfatizada lá na chegada de Cafelândia. Mas na parte mesmo de terraplanagem, ou então até mesmo de cálculo de volume, isso já não seria tão necessário, justamente por causa dessa premissa, que a gente já tem que usar o máximo da plataforma existente. O outro ponto, que é uma novidade do InfraWorks, que começou de 2021, o InfraWorks de 2021, antes não tinha, que é a opção de você carregar agora do seu Civil 3D a sua superfície do corredor. Então, antes você tinha, igual a Juliana mostrou, você tinha como exportar o seu alinhamento, você exportava o alinhamento, exportava a sua superfície, e ali em cima você fazia o projeto. E aí você fazia a sua parte de drenagem, fazia o cálculo de volume, suas bancadas, obras especiais, toda uma parte conceitual e preliminar. Isso tudo no formato BIM. Então, dá para uma visualização ao cliente, uma visualização externa, até para a sociedade, isso é muito importante. Mas na parte de projeto, o Civil 3D ainda é uma ferramenta excepcional. Então, a partir desse princípio, eu fiz o projeto todo no Civil 3D, toda a parte de subassembly, toda a seção tipo, todos os corredores, toda a superfície, unifiquei tudo, e nessa unificação eu passei para o InfraWorks, que aí sim ele chama a interoperabilidade. Volta os dois slides aí, fazendo favor, Fabiano. Isso. Não, para trás. Pode deixar, isso, pode deixar. Então, hoje a gente usa um termo que chama interoperabilidade, que é a capacidade de um sistema de comunicar de forma transparente e dinâmica e simples entre os sistemas, sistema um com o outro. Então, é isso que eu estou explicando. Eu fiz um projeto todo no Civil 3D, toda a parte de projeto já básico e do executivo, e passar para o InfraWorks para fazer esse atendimento. Pode dar o play, Fabiano. Então, essa aí é a rotatória já projetada, que fica no entrocamento da PR-575, aí seria o segmento 1B, que, como o Marco Antônio já explicou, ele virou a PR-574 por inteiro. Então, esses offsets são offsets de projeto, são offsets do corredor original. E como ele já disse, essa aí é uma rodovia de uma classe 3, e ela foi justamente classificada
com a classe 3 por causa do seu VMD, que foi baixo, e a gente, essa aí já é a rotatória, que à esquerda liga a palmitópolis, onde a gente está chamando de acesso a palmitópolis. Esses offsets altos, a gente encontrou um certo empecilho a respeito de rampas lá do terreno, do grade existente, que o Marco Antônio já disse que era na faixa de 11%, principalmente na entrada e na saída dos talveres. Igual agora a gente está descendo para chegar na ponte do Rio Central, então você vê que já começa uma descida forte. Essa descida aí no existente estava na faixa de 9% a 10%, então a gente teve que subir um pouco. E aí vai chegar na ponte do Rio Central, uma extensão de 20 metros. Então você vê que todo esse projeto aí é um projeto já... aí não seria um projeto do Civil 3D. Pode passar. Pode continuar. Isso, pode passar. Isso aí também, volta um pouco, por favor. Isso, aí nessa ponte aí do Rio Iguaçuzinho, você pode ver aí que essa rampa aí, ela estava na ordem de 11%, então por isso que deu esse offset. Mas é um offset de projeto bem interessante. E chegando aí no final do projeto, foi onde que é a parte que o Anderson pode parar aí, por favor. Volta. Pode voltar, por favor. Isso, parei. Isso. Aí, nós detectamos que o projeto está passando em cima de propriedades, o que ia onerar muito a parte de desapropriação. Então, foi concordado em uma ata conjunto com o DR, justamente onde o Fabiano está mostrando aí, o mouse. Foi acordado em ata com o DR que o nosso trecho rodoviário ia parar na parte ali onde teria aquele conjunto habitacional. E daí em diante seria um trecho urbano. Então, por causa que, se continuasse com o trecho rodoviário, a curva que seria feita aí, onde está mostrando mesmo na imagem, não comportaria com as características técnicas da classe da rodovia. Isso. Então, essa necessidade de a gente interromper esse projeto rodoviário antes. E aí, isso aí já é a ponte do Rio Central, mais detalhada. Essa é uma ponte em projeto. Ela não está estruturada, ela está fazendo projeto estrutural. E essa é a ponte do Rio Iguaçuzinho. Também, dá uns 2 metros. Isso aí é o acesso ao Vitópolis, aquela parte que seria o antigo 1A. Volta aí um pouco, querido Fabiano. Isso, pausa. Isso. Aí foi interessante, porque tem uma antena de transmissão no lado esquerdo da rodovia, então foi necessário a gente desviar na ordem de 25 a 30 metros para afastar dessa antena de transmissão, respeitando a nossa faixa de domínio. Pode dar o play. Então você vai ver que até o trecho existente passa pela esquerda e o nosso trecho está passando pela direita. Isso. E aí chega até a nossa interseção rotatória, que é um trocamento com a 574. Então, isso aí, uma visão do projeto, ele fica muito bom de entendimento. E aí eu fiz pode passar, Fabiano? Eu fiz um comparativo entre o Civil 3D e o InfraWorks. Então, às vezes a gente faz todo o projeto no Civil 3D, mas a pessoa que a gente vai apresentar ou até mesmo mostrar, ela não tem uma real visualização do projeto, porque nem sempre a gente está fazendo um projeto com pessoas qualificadas e entendimento de projeto. Então, você mostrando em 3D, ele fica muito mais qualificado e muito mais apresentado, além de dar uma visualização parte de obras de artes e essas partes de desapropriação, que a gente pode anteceder um problema que poderia ser resolvido sem que o projeto se estende mais ainda. Então, isso é uma parte
parte bem rápida do que eu posso estar mostrando para você. De 2021 para cá, tem muita coisa ainda para ser feita no InfraWorks, mas essa interoperabilidade entre os sistemas, que a Autodesk tem essa oportunidade, e muito essa parte do projeto. E sem falar que o projeto feito no civil e eu passo para o InfraWorks, eu não vi nada do projeto no InfraWorks caso eu venha fazer alguma mudança. E isso é muito importante. Então, eu faço uma mudança no civil. Já com o projeto realizado no InfraWorks, eu apenas atualizo meu projeto no InfraWorks, ele automaticamente realiza essa mudança. É muito importante. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa tarde a todos e ótima apresentação. Boa tarde. Nós somos a equipe de apoio da SROS, Cascavel. Meu nome é David Xadec, sou engenheiro civil, tenho especialização em desenvolvimento e gerenciamento em projetos BIM. Boa tarde, eu sou a Caroline, eu também sou engenheira civil e eu tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho. Fabiano, pode passar. A gente vai fazer, então, agora algumas considerações finais e discorrer sobre os principais aspectos aí do contrato. Então, quanto à aplicabilidade da tecnologia BIM, ali da plataforma e outras tecnologias, uma das vantagens que a gente tem tido é na questão do compartilhamento de alguns arquivos. Então, o consórcio ele disponibiliza para a gente um link, onde eles compartilham os projetos, imagens e outros itens, né? Facilitando muito para a gente. Então, embora esses arquivos, no geral, sejam bastante pesados, a gente não tem sentido um impacto grande por causa dessa plataforma. Fabiano, pode passar. Outro benefício aí que a gente tem é a integração das ortofotos, que elas auxiliam bastante a visualização, né, de interferências, aspectos que podem interferir no traçado, questão de desapropriação e outros. Então, essas imagens aí, que elas são bem atuais, e como vocês podem ver, elas têm uma alta qualidade, elas proporcionam aí uma visualização com riqueza de detalhes de todos os elementos. Pode passar. Aqui, então, a gente tem ali um exemplo da associação das ortofotos com a plataforma do InfraWorks, né? Que daí contribui bastante para o desenvolvimento do projeto, para tomada de decisões e outros aspectos. Então, assim, nesse trecho aí que representa o perímetro urbano de Palmitópolis, no projeto foi previsto ali uma alteração no deslocamento do traçado, né? Então, com essa visualização, a gente consegue ver melhor a questão dos impactos, a questão das áreas que vão precisar de desapropriação e outros fatores. Pode passar. Daí um outro exemplo também que a gente vê da aplicabilidade da utilização das ortofotos no InfraWorks, né? É uma alternativa aí, tem uma rótula do traçado das variantes, da variante que vai ligar a 574 com a 575. Então, com essa visualização, a gente consegue ver aspectos, por exemplo, dos taludes que vão ser concebidos, da desapropriação e dos impactos. Pode passar. Já nessa questão das obras especiais, a gente pode, com a modelagem que é feita no InfraWorks, a gente tem melhor visibilidade de como que vai ficar ela, todos os elementos dos encaixes, das alas, definições de tabuleiros, essas questões que o InfraWorks consegue dar um auxílio bem grande para a gente. Pode passar, Fabiano. Aí a gente tem a questão de poder estar acompanhando como ficará o retorno. Até uma questão que o Rafael levantou, a questão do talude, né, como que ficou ali. E essa questão vai influenciar até a desapropriação, porque aí você consegue gerar uma sessão rápida para ter uma ideia do tamanho do talude e ver qual é a faixa que você tem de desapropriação, se a faixa de domínio vai ser suficiente ou vai ter que desapropriar um pouco mais. Pode passar, Fabiano. Ali vem a questão, até aproveitando também que o Rafael comentou, nessa união ali, onde você tem o entroncamento entre a rodovia rural e a urbana,
o encaixe dela ali. Usando o InfraWorks e a ortofoto, tudo, você consegue ver para fazer alguns ajustes rápidos nele, para poder estar fechando o projeto em si e poder dar andamento. Pode passar, obrigado. Agora, a questão dos desafios. Como foi até falado, a Ana comentou alguma coisa, a Fabiana, sobre as tecnologias novas, que seriam os sistemas, né, mais dinâmicos. A gente precisa de mais equipamento, softwares novos. São adicionais também os drones, Photoscan, que estão auxiliando. Questão dos custos. Por trazer essas questões das inovações, dos softwares, da ortofoto, que tem custo um pouco a mais, o Photoscan, você acaba gastando um pouco mais. Mas isso tudo é compensado com a eficiência do projeto, né? Você acaba evitando e conseguindo trazer um pouco mais de eficiência e rapidez a partir de um certo momento. Então, o custo vale a pena. Questão da equipe. Precisamos de uma equipe boa e que se complemente, até mesmo por ser um sistema novo, onde tem pouco domínio. Isso acaba envolvendo uma realização de cursos, workshops, seminários, o que pode nos auxiliar, usufruir de todos os benefícios da plataforma. Pode passar, Fabiano. Acredito que seja isso. Obrigado a todos pela participação e tenham uma boa tarde. Então, muito obrigada pela apresentação. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um estímulo e, na verdade, um incentivo aqui para a gente que está, né, acompanhando o trabalho de vocês. É interessante de ver que os desafios que, né, as empresas têm e as dificuldades, elas são relativamente, né, semelhantes às dificuldades que a gente vem passando aqui também internamente no DR. E o bacana é justamente a gente poder ter um espaço para poder discutir todo mundo junto. Então, eu vou só apontar, a gente teria um tempo de perguntas, a gente não teve, na verdade, perguntas, né, em relação às apresentações. Enfim, tem os contatos aí, se o pessoal tiver questões, né, podem direcionar ao pessoal, podem direcionar também ao e-mail do CPD, se for o caso. E só pontuar uma questão que a gente achou aqui bastante interessante em relação a um comentário da Natália, que é do IAT aí de Cascavel, né, apontando justamente os benefícios que isso, né, que o desenvolvimento do projeto em BIM também vai ter aí para as análises ambientais, né, das rodovias, pensando também, né, vocês falaram muito da questão da desapropriação também. Então, assim, é um processo, é uma metodologia que vai trazer benefícios aí para todas as etapas, né, do processo, e a gente espera aí até o fim, até a finalização, né, desse projeto aí em desenvolvimento, que a gente tem aí muito mais pontos e muito mais questões aí a serem levantadas e apontadas, né, como benefícios desse processo. Parabéns mais uma vez por aceitarem, né, pela ousadia, por aceitarem esse desafio aí da empresa. Parabéns pela Regional Oeste e por aceitar também